Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão esperando uma avalanche de glória nesse lugar hoje? Glória a Jesus. De pé, por favor. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora, sem perda de tempo, no Velho Testamento, livro de Levíticos, capítulo de número 24. Meu Deus do céu, esse púlpito está mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. Meu Jesus. Ai, Jesus. Levítico, capítulo de número 24. Sonoplasta, não, se tirar o som eu brigo com você. Deixa o som aqui. Levíticos 24, do verso 1 até o verso 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Meu Jesus, vai ter gente que vai perder o rumo de casa hoje. Na sequência, estaremos lendo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3. Levítico 24 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Aleluia. Deus é tremendo. Capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. Leamos alguns versículos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Capítulo 4 aí do lado, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus fora tomada. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, venha pegar na minha mão aqui. Isso. Aperte a mão do irmão com carinho até ele falar glória a Deus. Aleluia. Crente que não faz barulho está com defeito, né, irmãos? Feche os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque eu sei que neste dia o Senhor preparou um grande banquete. A Bíblia diz que para o último dia da festa o Senhor preparou o melhor vinho. E no último dia da festa o Senhor se colocou de pé no meio do povo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Nesta noite eu quero ver o seu povo sair daqui embriagado, Senhor, na sua presença. Pai das luzes, eu gostaria que o Senhor fizesse ainda algo por nós. Se porventura algum demônio desavisado saiu das profundezas do diabo e veio a Framingham para atormentar, eu vou dar a esses demônios 5 segundos para saírem daqui, porque se não saírem serão queimados pelo poder da sua glória. Pai eterno, abre a porta do palácio sobre este lugar e envia uma comitiva alada. Envia uma comitiva de 8 serafins para este lugar, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória, 2 aqui nesta tribuna,
2 serafins na entrada da igreja, 4 serafins na nave da igreja, e que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. Eita Deus, Amaragassuri me candaramachara macandarama. Meu Deus, aleluia. Os que podem, tomem o seu assento. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, quero fazer valer a palavra que eu disse ontem. As mulheres que ainda estão de sapato de salto alto, por favor, tire agora, coloque no canto da cadeira, porque eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer daqui a pouco nesse lugar aqui. Amém? Você vai pisar no pé de alguém, aí vai ficar muito ruim. Glória a Deus. Vamos lá, vou tentar pregar. Pastor Divonci, muito obrigado pelo convite. Pastora Selma, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao círculo de oração, a festa esteve maravilhosa, linda, e Jesus foi glorificado. Pois bem, teclado um pouquinho mais baixinho, e vamos tentar meditar um pouquinho. Queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Levíticos, ou mesmo no livro do profeta Samuel, eu vejo a manifestação divina através das ordenanças do Deus de Israel. Deus, quando escolheu o seu povo, Ele rodeou o seu povo de alguns rituais sagrados, místicos, santos, necessários, que serviriam ao longo dos tempos como um tipo ou uma tipologia daquilo que Deus desejaria para todos nós. Quando eu olho para o utensílio da Bíblia Sagrada chamado candelabro ou menorá, que eram aquelas 7 lâmpadas acesas que ficavam dentro do santuário de Deus, eu me recordo muito bem do que a Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de Apocalipse, em que o Senhor chama a sua igreja de um verdadeiro candelabro. Então tudo que há na Bíblia Sagrada, embora seja escrita em uma linguagem de difícil interpretação, pode muito bem ser absorvido em uma mensagem como esta. Quando Deus olha do céu para a igreja, Ele não a vê como apenas um templo, Ele não a vê como um amontoado de pessoas. Deus olha do céu para a terra e enxerga a minha vida e a sua como uma lâmpada acesa na terra. Deus olha do céu para a cidade onde você mora, para a sua casa, para a rua onde você mora, e quando você sai do seu trabalho, da sua escola, ou mesmo do culto, por onde você passa, há um rastro de luz que fica intenso. E ainda que os homens não podem observar e ver isso, nem sentir, os demônios do inferno se afugentam, porque a glória de Deus está impregnada na sua vida. Só quem aqui é luz do mundo, levante a mão, dê um grito de glória a Deus. Aleluia! Aproveita, olha para o irmão do seu lado e diz: se você não gosta de barulho, dá tempo de ir para casa ainda. Se não gosta de calor, dá tempo de ir para casa ainda, porque esse lugar daqui a pouco vai ser inundado com barulho e com a glória e com a luz do poder do Deus vivo. Pois bem, permita-me aqui trazer um pouquinho de conhecimento para depois entrarmos na aplicação bíblica. Quando eu olho para o Velho Testamento e para o Novo, eu observo que Deus, para ter o seu povo bem próximo a Ele, Ele instituiu algumas organizações que nós chamamos de templo, chamamos de igreja. O primeiro templo que existiu no contexto sagrado, no cânon sagrado da Bíblia, nós encontramos por nome de tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel, ele não ficava fixo em um lugar, não era um templo de alvenaria, pelo contrário, aqueles que já estudaram um pouquinho sobre o tabernáculo sabem como foi difícil a construção dele e como Deus teve que ditar aos ouvidos de Moisés a exuberância daquele suntuoso palácio para Deus. A Bíblia Sagrada diz que houveram até peles de animais marinhos na construção do santo tabernáculo. O tabernáculo era assim dividido em 3 partes quase que iguais: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O lugar santo e o lugar santo dos santos eram cobertos, então eram cobertos por peles de animais, por cortinas espessas muito pesadas. O lugar santo dos santos era separado por um véu que pesava quase 1 tonelada, e era necessário umas juntas de boi somente para puxá-lo. Então, quando não havia
como entrar a luz solar ali dentro. E o sacerdote tinha que ministrar diante de Deus. Ele não poderia entrar dentro daquele lugar no escuro. Para isso havia um candelabro, havia uma lâmpada acesa com 7 canaletas. E as 7, talvez para exemplificar, talvez não, com toda certeza, para exemplificar um Deus vivo que está lá em cima e a beleza da sua glória bem dentro deste contexto em que a sua luz ali dentro deveria ser perfeita. Deus instituiu e disse que esta lâmpada deveria ficar acesa dentro do tabernáculo. Passou o tempo do tabernáculo e nós continuamos na Bíblia Sagrada e descobrimos que Deus então instituiu uma outra organização, não agora chamado de templo móvel, de tabernáculo, mas chamado de templo feito por alvenaria. E estes templos, os mais famosos da Bíblia Sagrada, começaram com o templo de Salomão, de Zorobabel e de Herodes. Eram templos majestosos, suntuosos. Somente o templo de Salomão gastou-se 7 anos para a sua construção. Há quem diga que Salomão enviou mensageiros por todo o mundo, não apenas pela região do Oriente por onde eles moravam, para que viessem objetos para a construção deste templo. Apenas a título de curiosidade, para aqueles que ainda sentem um pouquinho de alegria de ser brasileiros, deixa-me dizer o que eu descobri há pouco tempo agora. Descobri que na construção do tabernáculo, na construção do templo de Salomão, quando Salomão pediu para Adonirão buscar pelas redondezas do mundo madeira para a construção do templo, há quem diga que em uma dessas caravanas passaram cá pelo que hoje é o nosso Brasil, e dizem isso com alguns dados. Por exemplo, há um rio lá no Amazonas, bem próximo ao Amazonas, que chama-se Rio Solimões. Quando os portugueses chegaram aqui, o rio já tinha esse nome, e há quem diga que a palavra Solimões, ela em hebraico é Salomão. Como Salomão era muito rico e muito poderoso, por onde ele mandava as pessoas buscarem objetos para si, as pessoas o amavam tanto que colocavam e batizavam rios, árvores, monumentos com o nome dele. Então eu quero crer que até mesmo na construção do templo de Salomão, Deus já tinha um pensamento acerca de mim e de você que somos brasileiros, porque cá para nós, os povos sabem adorar. Eu já andei pela Europa, os europeus adoram, mas não adoram como os brasileiros. Os americanos adoram, mas nós brasileiros temos um sangue dentro do nosso corpo, que é um sangue bem misturado. Então Deus colocou na minha boca e na sua boca o perfeito louvor. Por isso nesta noite eu quero repetir as palavras de Isaías: não haja silêncio em vós. Todo crente pentecostal que louva a Deus, glorifica. Aleluia. E mesmo a majestade e a suntuosidade do templo de Salomão, mesmo sendo ele feito em muito ouro, em muito marfim, em pedras preciosas, em madeiras puras, em madeiras castas, mesmo sendo ele tão maior e tão imensamente maior do que o templo do tabernáculo, ele também tinha a mesma ordenança. Entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, dentro deste santuário, onde o sumo sacerdote entrava, ele também era iluminado pelo mesmo candelabro, pelo mesmo menorá. A ordem de Deus vaticinava ainda no ouvido dos sacerdotes: a lâmpada tem que ficar acesa continuamente. Quando saímos do Velho Testamento, entramos no Novo, ainda vemos umas sequelas do templo majestoso em Herodes, e Jesus observou o templo e disse: destruam ele, e em 3 dias vocês vão ver eu reconstruir. É claro que Jesus não estava dizendo sobre aquele templo de alvenaria, mas Jesus estava exemplificando aos homens e dizendo que Deus arquitetou um templo muito maior, muito mais majestoso, muito mais beneficiado do que o templo de alvenaria de Salomão. Por quê? Porque o templo de Salomão, ele não tinha a movidade do templo do tabernáculo, ele não saía do lugar. Embora fosse belo, embora o templo de Herodes fosse belo, embora o templo de Zorobabel fosse belo, as pessoas tinham que se locomover de longe para estarem dentro dele. E como a minha Bíblia vaticina e diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então Deus veio habitar em um outro templo, que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pela sua própria mão. Deus veio habitar, segure um pouquinho, depois você grita e adora. Deus veio habitar num templo que custou muito mais caro do que o templo de Salomão, porque se o templo de Salomão custou ouro e prata, o templo que Deus veio habitar agora custou sangue, e o sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Sabe o que eu digo? Quando eu chego aqui nos Estados Unidos e vejo os irmãos se ataviarem tão bem, vejo que pessoas aqui passam horas na frente do espelho igual o nosso pastor para ficar bonito.
bonito desse jeito. E vou dizer uma coisa para você: isso não é vaidade, isso é sabedoria, porque todos aqueles que entram aqui dentro sabem que o melhor templo não é este, o melhor templo é este aqui, e o Espírito habita aqui dentro. O Espírito do Senhor está habitando dentro dos nossos corações. Só para eu não ter dúvida, só para eu saber que estou pregando a mensagem certa no lugar certo, quem aqui entende, compreende e tem convicção de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, levante a mão. Não, segure a mão lá em cima, não uma, mas as duas. Abra elas, diga assim bem alto e para todo mundo ouvir, inclusive o inferno: eu sou templo de Deus. Não fui feito por mãos humanas, fui feito pelo sopro divino. Aqui dentro quem manda é só o Espírito Santo. Se é verdade isso, abra as mãos, feche os olhos. Deus, onde houver um templo do Espírito Santo aqui com qualidade perfeita, derrama azeite sobre ele agora. Meu Deus, pegue a sua mão, coloque no ombro do seu irmão, diga: eu sou templo de Deus. Agora glorifique a Jesus e tome o seu assento novamente. Remanto canderabias da cante oregalabahas. Aleluia. Observe e ouça. Para que é que mesmo nestes templos que eu citei havia a inserção da luz através do menorá e do candelabro? Agora, neste corpo que nós habitamos, neste templo aqui onde nós estamos, daqui onde saem os nossos pensamentos, do coração de onde saem os nossos desejos, e da nossa boca de onde sai o perfeito louvor, há uma luz incessante que não deve jamais ser apagada. É a luz da presença do doce, meigo e divino Espírito. O Espírito Santo é a luz de Deus que habita dentro de nós e permite com que nós tenhamos essa liberdade e essa intimidade com Deus. Sabe quando é que eu percebo que um crente está com a sua lâmpada acesa? Quando ele entra dentro de um santuário como este e ele tem sensibilidade de perceber que Deus está ali. É que a luz de Deus reflete dentro da luz que está nele, e a luz gera calor. Quando eu olho para um crente igual esse que está do seu lado aí, com essa boca de aço, língua de ferro, que não adora Jesus, eu tenho que dizer que ele não tem luz própria, porque a luz gera calor. Agora, quando eu vejo um desses crentes doidos, adoidados de Jesus, que saltam, pulam, gritam, falam em línguas estranhas, é porque a lâmpada está acesa dentro dele. Quem tem a lâmpada acesa, adore. Olhe para o irmão do seu lado e diga: irmão, não fique triste comigo. Diga para ele: é uma questão de lâmpada acesa. Se você não tem, paciência, a minha está acesa. Fala assim para ele: quer ver a minha lâmpada acesa? Dá um grito de glória a Deus, ouvindo Deus. Meu Deus. Por que é que o templo? Por que é que o templo tinha que ter uma lâmpada acesa? Por que é que a ordenança no livro de Levíticos era essa? A lâmpada, ela tinha um horário estabelecido, que ia da tardezinha até o amanhecer. Ela deveria ficar acesa, mas havia uma inserção antes, que Deus dizia: a lâmpada é melhor que fique acesa continuamente. Por que ela tinha que permanecer acesa lá dentro? Isso aqui, eu pedi a Deus uma interpretação, e o Senhor me disse o seguinte: se o sacerdote entrasse dentro do templo e com a lâmpada apagada ele esbarrasse, ele profanasse um utensílio sagrado, ele poderia morrer fulminado. Ele não podia tocar em outra coisa a não ser naquilo que Deus mandava fazer. Quando eu entendo isso, eu entendo que quando a lâmpada está acesa na sua vida, você não pode tocar em coisa morta, você não pode tocar naquilo que não presta. Crente que tem a lâmpada de Deus acesa na sua vida, ele sabe o que tem que fazer, como fazer e quando fazer. Ele sabe que quando está dentro de um santuário como esse, enquanto estamos sentados aqui, há uma batalha aqui em cima, e Deus só pode enxergar os vitoriosos que estão com a luz acesa. Quem está com a lâmpada acesa já nasceu para a vitória, dá gargalhada na cara do diabo e tem que saltar para adorar a Jesus. Aleluia. Depois de dar para vocês este tipo de ilustração, permita-me falar agora um pouquinho do capítulo 3 de Samuel. A situação de Israel era caótica.
A situação de Israel dava pena e dava dó. O sacerdote estava cego. Os seus filhos que seguiam a ordenança do pai, porque eram obreiros do Senhor que não haviam sido vocacionados, eram obreiros que haviam seguido a sequência da sua família, como Ofni e Finéias. Eles deturparam, eles humilharam, eles desconsagraram tudo que pertencia a Deus, profanaram o que era santo e perderam a intimidade com Deus. A situação era tão grave que a Bíblia Sagrada diz que os 2 filhos de Eli, eles se prostituíam dentro do santuário e eram sacerdotes. Eli, em toda a sua existência, chamou a atenção dos filhos apenas uma vez, depois de 50 anos de idade dos filhos. Ele então, porque o povo começou a cobrar uma posição de sacerdote, ele chamou a atenção dos filhos, mas não de coração, apenas para manter a lei da boa vizinhança. A situação espiritual de Israel era caótica, porque a liderança estava cega. Os homens que estavam na frente haviam perdido a inspiração divina, não faziam mais o que Deus mandava. E se os homens estavam neste caminho, imagine o povo que era teleguiado por eles. Imagine o povo que tinha que seguir à risca aquilo que o sacerdote dizia, aquilo que os filhos do sacerdote faziam. Neste interim, a crise espiritual era tão grande que eu descobri na Bíblia que Deus contou com a ajuda de uma mulher. Por isso, esta mensagem para as mulheres aqui desta noite. Em tempos de crise, como eu disse ontem e volto a dizer, quando os grandes não querem, quando aqueles que têm o poder não fazem, Deus então levanta os seus heróis anônimos, irmão Amarildo. Deus levanta aqueles heróis que não têm nome, que as pessoas não dão nada por eles, mas que quando encostam o seu joelho no chão, é como a tomada alicerçada na parede. O Senhor dos Exércitos fica de pé para abençoar. Se todos naquele lugar estavam com a lâmpada do Espírito apagado, uma mulher não estava, e ela vem bem próxima ao santuário em prantos, em lágrimas, e diz assim: Deus, me dá um filho. O sacerdote estava tão cego que imaginou que ela estava bêbada, e disse assim: mulher, isto é hora de você estar bêbada. E ela não retrucou, ela não voltou atrás do seu pensamento, porque Deus contava com ela para o maior avivamento da história de Israel. Deus olha para ela e diz: vai em frente, Ana, não pare, não dê ouvido a esta afronta, diga a ele o que você veio fazer. E ela disse: eu não estou bêbada, eu vim aqui pedir a Deus que me dê um filho. E Eli então ficou envergonhado e lançou a palavra profética: então vá, seja feito segundo o seu coração. Quando a mulher engravidou e deu à luz a um filho, quando o bebê acabou de ser desmamado, ela fez uma coisa que poucas mães fazem, que deveriam fazer com mais sequência. Ela pegou o filho e levou direto para o templo de Deus. Ela negociou com Deus em oração, dizendo: tu me dá um filho que eu devolvo ele para o Senhor. Me dê ele, só para eu ter a atitude, o sentimento que uma boa mãe tem, a alegria de gerar um filho, e quando o Senhor me der ele, eu devolvo ele para o Senhor. E foi o que ela fez. Eu não sei quanto tempo leva para uma criança ficar desmamada, eu não sei quanto tempo vai. A psicologia diz que crianças com 8 meses já param de mamar na mãe, algumas não conseguem porque não tem leite, tem que mamar numa mamadeira, e assim vai até alguns tempos. Eu não sei na realidade quanto tempo ficou. Eu sei que o menino, quando entrou dentro do santuário, era puro. Olhe para o seu irmão e diga: ele era puro. A dificuldade de Deus era tão grande, porque se você olhar em outros livros da Bíblia, Deus entrava no meio do povo e escolhia um cidadão que tinha um QI um pouquinho maior. O QI ali não era intelecto, era quem indica. Deus indicava ele, né? Então Deus olhava para aquele e dizia: este aqui eu vou levantar, ou vou levantar aquele ou aquela. Na época do livro de Samuel, a situação era negra, era tenebrosa. Se os líderes estavam contaminados, o povo estava redondamente contaminado. Deus não tinha coragem de levantar um homem no meio do povo, então Deus teve que criar. Deus gerou um filho de uma mulher estéril, levou ele para dentro do santuário e o trancou. Samuel ficou enclausurado dentro do santuário a sua vida toda. Ele não conheceu o mundo, ele não conheceu o pecado do lado de fora. Ele observava os pecados do sacerdote, mas o sacerdote que peca, ele peca às escondidas. Então ele não conhecia direito quais eram os tipos de pecado. O menino foi crescendo na presença de Deus e foi ficando separado de todo mundo. Em tempos de crise, quando Deus quer trazer um renovo à sua igreja, quando não há ninguém que Deus possa levantar em uma cidade grande, Deus então entra pelos campos, becos e valados. Deus, se não há ninguém na família do sacerdote, Deus vai na família do plebeu, Deus vai na família do pobre, Deus vai na família daquele que não tem nome, não tem dinheiro, não tem estrutura, e Deus suscita no meio deles um poderoso Deus, um poderoso homem cheio de luz para iluminar. Aleluia.
Quando o menino está crescendo e já começa a entender, ele ouve a voz de Deus dentro do santuário. E a Bíblia não tem coisas escritas na Bíblia para ficar perdendo tempo, ou nada que está escrito aqui foi escrito apenas para completar uma sentença, uma frase. Tudo que está escrito aqui tem um propósito. E por que é que você acha que Deus estava dizendo? Ainda antes que a lâmpada se apagasse, Deus escolheu Samuel. Deus estava falando de uma lâmpada muito maior, de uma lâmpada que começou a brilhar lá no Velho Testamento, mas que nós sofremos o seu reflexo até hoje na igreja. Deus estava falando da lâmpada da santidade na sua casa. E quem não gosta de apanhar um pouquinho, dá tempo de ir para casa ainda, porque se ficar aqui, para que a lâmpada de Deus seja acesa e brilhe na intensidade que Deus quer, nós temos que nos abster de coisas malignas, e a santidade do Senhor vai descer sobre nós agora. Olhe para o seu irmão e diga para ele: prepare o lombo, porque vamos apanhar. Não, olhe para ele e diga: você não acreditou não, é? Levanta a mão direita para cima, pega ele pelo ombro e chacoalha ele. E diga: hoje você vai aprender a ser santo na presença de Deus, senão a lâmpada não permanecerá acesa. Vamos lá. Antes que a lâmpada se apagasse, quando a lâmpada de Deus começa a se apagar no meio do povo, nós vemos a consequência no capítulo 4, verso 17 que lemos. A Bíblia Sagrada diz que Israel saía para as batalhas, mas a lâmpada estava se apagando, estava minguando, estava ficando quase que sem energia nenhuma. Não mais trocavam azeite, não colocavam mais azeite batido. Por isso mesmo os candelabros daquela época estavam quase que entupidos. E para isso era necessário um sacerdote com habilidade usar algo chamado espevitadeira. Diga no ouvido do seu irmão esse palavrão: espevitadeira. Pergunta para ele: o que é isso, irmão? Não é, se falar 3 vezes isso, não está batizado com o Espírito Santo, não. Espevitadeira era um utensílio que poucas pessoas dão crédito nisso na construção do tabernáculo. As canaletas do candelabro, elas eram vazadas. Bem na ponta havia um pequeno algodão, e dentro era colocado o azeite. Quando o azeite começava a queimar, e quando ele estava terminando, ia criando uma borra por cima. Alguém aqui já foi criado em fazenda? Já morou em fazenda? Quem? Deixa eu ver. Ih, vieram tudo da roça igual eu. Vocês lembram daquele negócio chamado lamparina? Quem já viu lamparina? Quem usou lamparina? E agora você vem aqui querendo falar how are you, irmão? Pare com isso. Pois bem, você lembra quando você ia dormir de noite? Aquela lamparina, quando ela estava com bastante óleo, quando a camisa que envolvia aquela fagulha de fogo estava acesa, ela brilhava intensamente. Mas quando ela ia perdendo o óleo, ia acabando, ela ia ficando uma luz meio amarelada, e até que se formava uma borra. Aquela borra que ficava ali dentro também acontecia no candelabro. Quando a lâmpada estava se apagando, o sacerdote, ele tinha que pegar uma espevitadeira, que era um ferrinho bem fino, que era feito sob medida na entrada da tampa daquele candelabro. Lá em cima ele tirava o algodãozinho e enfiava aquela espevitadeira lá dentro para ir desentupindo toda a borra que havia ficado, para que as lâmpadas brilhassem por igual. Quando eu leio isso e quando eu falo sobre isso, a minha alma se empolga, porque eu sou assembleiano roxo. E quando eu falo de coisas assim, a minha alma quer voar na presença de Deus. Porque o que tem de crente aqui, amados, o que tem de gente na casa do Senhor, cujo candelabro, cuja lâmpada está se apagando porque está cheio de borra, por falta de cuidado, por falta de santidade, por falta de vigilância. E numa hora como essa, num culto como esse, o Espírito Santo manda fechar a porta, e ele mesmo vem com a espevitadeira, e ele começa a trabalhar no coração do crente, e ele vai desentupindo. Se prepara, porque aquilo que está escondido na sua vida vai se manifestar para sair, porque a lâmpada de Deus não pode se apagar. Capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz que como a lâmpada estava se apagando, Israel saiu para a batalha. Israel era um povo que sabia lutar, conheciam a batalha, sabiam como vencer, tinham confiança no Deus que dava vitória, porém paravam. Nessa história diz que eles começaram a se acabar. E a Bíblia Sagrada diz aqui que a primeira coisa que aconteceu diante deste combate, no verso 17, foi isso: Israel fugiu de diante dos filisteus. Diga comigo: Israel se acovardou.
Cutuca o irmão do céu e diz: covarde não tem pacto com Deus. Quando eu olho para um Israel fugitivo, quando eu olho para um Israel amedrontado, eu percebo que eles não tinham o brilho da luz de Deus mais. Porque quem tem o Senhor dos exércitos do seu lado, na sua frente, sobre si, atrás de si e dentro de si, não teme a homem, não teme a anjo, não teme a demônio. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não pode ser atingido, porque a lâmpada está acesa. Agora, quando o crente começa a perder a lâmpada da santidade de Deus, a primeira coisa que acontece com ele é ele ficar medroso, amedrontado, acabrunhado. Ele vem para uma reunião como essa e tem medo de se envolver neste fogo santo. Chega sempre atrasado para ficar bem lá atrás, para não ter compromisso com esses loucos que saltam aqui, com esses doidos de Jesus que pulam aqui. Sabe por quê? Porque ele sabe que se sair de lá e entrar aqui no meio, o Senhor vai tocar o coração dele e vai começar a purificar a vida dele, e covarde não será mais covarde, será corajoso. Deus essa noite quer levantar uma igreja corajosa. Coragem. Quando a lâmpada da santidade de Deus se apaga, poucos pregadores têm coragem de falar mais a palavra da verdade. É muito bom pregarmos sobre prosperidade na fé, sobre prosperidade espiritual. É lindo, majestoso ver você pular, saltar, plantar bananeira, conversar com a parede. É maravilhoso ver vocês se abraçarem, fazer a cirandinha de Jesus. É lindo isso, é lindo ver o irmão sair correndo com a cadeira em cima da cabeça, porque isso mexe com a gente. Mas quando eu falo deste tipo de coragem, eu falo de uma coragem que não pode ser iludida, não pode ser bloqueada nem fantasiada com meia dúzia de gritos, com meia dúzia de saltos, com meia dúzia de pulos. Porque tem gente aqui que salta aqui dentro, grita aqui dentro, mas quando coloca o pé para fora daqui, a sua vida é um antro de promiscuidade, a sua vida é dupla. Aqui dentro é santo e lá fora é profano. Deus não quer uma situação dessa. Deus quer um povo casto, puro, santo, cuja lâmpada esteja acesa. No começo do meu ministério, eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo. Imagina, menino começando a pregar, cheio de vida, cheio de força para pregar, pastor Célio. E naquela época eu estava com a unção de João Batista. Conhece a unção de João Batista? Era a raça de víbora para cima. E aí eu cheguei numa igreja bem society. Você conhece a igreja society? É aquela que vale tudo. Até homem dançar com homem, mulher com mulher. É uma coisa linda. E eu fui pregar nessa igreja, era uma igreja muito rica dentro da capital. E quando eu cheguei no púlpito, um pastor com um sorriso Colgate me recebeu. E quando eu terminei de orar, ele sentou do meu lado e disse assim: meu filho, o que você vai pregar hoje aqui? Eu falei: não, pastor, eu estou orando ainda. Ele falou: não, cadê o esboço? Eu quero dar uma olhadinha. E ele sorrindo, parecia o Silvio Santos, com aquele sorrisinho amarelo. Me fala, o que você vai pregar hoje? Eu falei: pastor, eu ainda não sei. Aí ele fechou a cara e falou: como é que você vai pregar aqui então? Você não vê que essa igreja é uma igreja elitizada, é um povo preparado. O meu povo não come qualquer coisa. E olha, se você, dependendo do que você pregar aqui, você nunca mais volta aqui. E não só aqui, você não volta na região mais. E aí, menino começando a pregar igual eu falei: pastor, o que o senhor sugere? Ele falou: prega aquela mensagem açucarada. Eu falei: que raio de mensagem é essa? Aquela que até os bancos da igreja dá glória a Deus, sabe? Aquela, estou vendo aqui, estou vendo ali, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem está começando, a gente obediente faz, né? Fui pregar, pastor Divoncio, que treva. Comecei a pregar e fui falando de anjo, de glória, de fogo, de poder. E os crentes, irmão, me olhavam com a cara de songamonga, com a cara de parecendo quem tinha sido batizado no vinagre. De vez em quando escutava um aleluiazinho lá, e o pastor atrás gritava assim: tremendo, que mensagem linda. Eu falei: ah, Satanás, daqui a pouco você vai ver o que aconteceu. E eu fui indo, irmão, fui tentando, fui falando, fui vomitando as promessas da Bíblia. Quando de repente, aqui nesse ouvidinho esquerdo, veio um zumbido de uma abelha. Eu parei de pregar, botei a mão de cá, veio de cá. E eu botei as duas mãos, falei: irmãos, inclina a cabeça e ore. Quando os irmãos abaixaram a cabeça, eu falei: Deus, que miséria é essa? Você está rindo que não era você lá, atribulado. Cadê o teclado? Ai, não estou ouvindo o teclado, agora estou. Aquele zumbido foi mudando de palavra, foi mudando de som. E de zumbido foi formando uma palavra. E começou assim: adultério, 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 adultério. Quando falou bem alto, irmão, doeu a minha cabeça. Eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: para de falar mensagem açucarada e desce o mocotó na cabeça desse povo.
Eu virei para trás, agradeci a oportunidade e disse, bom, como eu sei que eu não volto mais aqui, soltei, irmão, aquela mensagem trator de esteira. Vai arrancando toco, vai fazendo buraco, vai arrancando pedra e triturando tudo. Irmão, os crentes se escondiam no banco. Tinha gente que queria se jogar debaixo do banco. E no púlpito, então, eu via que tinha gente que queria saltar em cima de mim para me mandar parar, mas não tinham força. Porque naquele momento eu estava rodeado com a presença do Senhor. A graça de Deus estava. Terminou o culto e eu no desespero falei, Senhor, batiza pelo menos alguém com o Espírito Santo. Um irmão foi batizado com o Espírito Santo lá no fundo, irmão, foi a minha salvação. E eu fiquei todo feliz. Quando eu disse amém, virei para trás, cadê o pastor? Eu tinha ido embora. Aí veio o assessor dele, com um pacotinho assim. Seu rindo, pastor. Veio um pacotinho assim, estava o meu acerto ali, a minha bênção. E ele falou, olha, o pastor mandou dizer a você que você nunca mais prega aqui. E ele vai levar o seu nome para a reunião de obreiro agora. Você não prega nunca mais nesse, quase que eu falei o lugar. Aqui perto. Você nunca mais prega aqui. Eu fiquei triste, irmão. Me deu uma angústia, um frio na barriga. Começando o ministério. Já não tinha porta nenhuma aberta. Aqui estava aberta, estava fechando. Oh, Senhor da glória. Nisso saiu um rapaz lá do fundo da igreja, de terninho, gravata. Chegou em mim e falou, pastor, eu quero convidar o senhor para pregar na minha igreja. Irmão, escute. Eu beijei ele, abracei ele, falei, então eu quero pregar lá. Ele falou, eu estou sentindo de levar o senhor lá. Eu falei, eu estou sentindo de ir, me ajude. Ele pediu um cartãozinho, eu dei o cartãozinho. Aí fui para casa, isso era domingo para segunda. Eu fiquei 2 dias do lado do telefone esperando o convite. Na terça-feira o telefone tocou, era ele. Peguei o telefone. Quando ele falou, irmão, sou eu, aquele rapaz que pediu o cartão. Eu falei, ô meu filho, minha mão está até tremendo, a agenda está aberta, para quando é a data? Ele disse, pastor, eu contei uma mentira santa para o senhor. Eu falei, por quê? Eu não sou pastor de igreja. E nem tem igreja, que eu queria o seu contato. E eu sei que como pregador itinerante gosta de convite, então eu usei aquela artimanha, me perdoa, pastor. Foi tudo bem. Para que você queria meu cartão? Ele falou, pastor, eu estou em São Paulo há 8 meses. Saí da Bahia, vim morar aqui. Vim eu e uma moça que eu arrumei lá na Bahia, que é a minha amante. Deixei minha esposa e 2 filhos lá, eram todo mundo crente. E eu vim para São Paulo, e mesmo estando numa vida desgarrada, eu tinha temor a Deus. Eu falei para ele, eu não posso ficar sem uma igreja. Mas quem é que vai aceitar nós dois nessa situação que a gente está? Ela disse, fica tranquilo, São Paulo tem gosto para tudo, tem igreja para tudo quanto é tipo. A gente arruma uma que vai aceitar a gente do jeito que a gente está. E eles acharam aquela. E ele disse, em 8 meses, até a ceia deram para a gente tomar ali. E disseram que Jesus era longânimo e que o perdão dele era tremendo, que Deus estava reescrevendo a nossa história. E eu sentado lá atrás, ninguém nunca tocou no meu pecado, ninguém nunca falou da miséria da minha vida. Mas naquele dia, quando o Senhor mudou a mensagem, começou a falar de adultério, quando eu olhei para cima, eu não vi o Senhor. Por detrás do Senhor saiu uma mão branca com um manto, o dedo em riste, o dedo veio até onde estava, no meu nariz, e a voz do Senhor bradou comigo dizendo, eu quero consertar a sua vida e tirar você daqui, porque eu tenho um projeto na sua vida a ser realizado. Eu fiquei feliz, eu disse, amém filho, o que você vai fazer? Ele disse, eu estou ligando para o senhor orar por mim agora, que eu vou ligar em Salvador e ver se a minha mulher me aceita de volta. Se ela me aceitar de volta, eu volto para casa hoje. E ele desligou o telefone, chamei minha esposa, dobramos o joelho, e 40 minutos depois o telefone tocou. Quando eu atendi, um berreiro do outro lado, um homem gritando, chorando, eu falei, aí eu comecei a confortar ele. Irmão, é assim mesmo, foi o primeiro contato, você não queria que ela te aceitasse assim também, né? Ele, o que o senhor está falando, pastor? Eu falei, não, é porque você está chorando. Eu falei, não, pastor, estou chorando é de alegria. Mas por que você está chorando de alegria? Porque quando eu liguei lá no shopping Guatemi, em Salvador, onde minha mulher trabalhava na loja, quando ela ouviu a minha voz, ela não falou alô, nem falou mais nada, nem bom dia, nem boa tarde. Ela deu uma rajada de língua estranha. Me arrepiou inteirinho. Escute. E ela disse assim, filho, eu estou te esperando e orando por você há 8 meses. E numa das reuniões de oração, no ciclo de oração aqui em Salvador, o Senhor levantou uma profeta e disse, o seu marido, meu filho, em quem eu tenho uma chamada, está num lugar onde eu não posso entrar. Mas eu vou levar alguém lá com coragem para arrancar ele de lá, porque eu ouvi a tua oração. Aleluia. Coragem. As
portas daquele lugar em São Paulo fechou. Demorou quase 6 anos para eu voltar a pregar na capital paulista. Hoje eu não consigo atender mais, porque são 2.000 convites por mês. Jesus não abriu as portas, ele escancarou porta, janela, arregaçou tudo, porque quando ele tem um projeto na vida de um homem de coragem, ele faz as coisas. Fui a Salvador pessoalmente levar ele. Quando chegamos foi 36 horas de ônibus. Meu Deus do céu. Eu chamei Jesus de Genésio no meio da caminhada. Cheguei lá, eu estava parecendo um gadareno, de barba, mal cheiroso, que 3 dias dentro do ônibus não é brincadeira não. Mas quando chegamos na rodoviária e a família estava esperando, ele, estavam mais de 15 pessoas, irmãs da igreja. Foi um fogareiro de Deus aceso. Foi tanta glória, e os filhos dele chorando, que eu devolvi ele para a esposa dele. Fiquei pregando 22 dias em Salvador, e pela primeira vez na história eu vim de avião. Andei de avião, fiquei igual um besta, olhando pela janelinha, dizendo: Deus, o que é isso? O Senhor diz: aquele que é corajoso para falar a verdade, enquanto a lâmpada está acesa, recebe o meu pagamento. Agora, quando eu digo de coragem com a lâmpada acesa, não é coragem apenas para falar para quem está do seu lado, não. É para você ter coragem de falar até para quem está no púlpito, dentro da autoridade de Deus. É para você profetizar para reis, para profetas, profetizar na sua casa: Satanás está perdido, porque a lâmpada está acesa. Olha para o seu irmão e diga: coragem. Levante as duas mãos e estenda para o irmão que está do seu lado e diga: o Senhor vai lhe dar agora o espírito de fortaleza. Deus, onde o seu filho tocar agora, derrama o espírito de fortaleza. Já! Amém. Escute: quando você ver um crente fugindo da raia, quando você ver um obreiro fugindo da responsabilidade de pregar, quando você ver o seu esposo fugindo de alguma coisa, saiba que a lâmpada dele está se apagando. Mas antes que a lâmpada se apague, o Deus que é um fogo consumidor reacenderá. Aleluia. Escute: Israel fugiu e houve grande morticínio. Diga comigo: houve morte. Não, bem alto: houve morte. Diga para o seu irmão: houve morte naquele lugar. Quando a lâmpada está apagada, o povo começa a morrer. Quando a lâmpada de Deus se apaga, a vida ela não mais desabrocha. Ela trabalha no processo inverso, ela se fecha. Quando você entrar dentro de uma igreja como essa, pentecostal, e você olhar do lado e ver o irmãozinho com o olho seco igual olho de coruja, quando você vê o irmão que não abre a boca nem para respirar, duas coisas estão acontecendo: ou ele está passando pelo vale, que eu tenho as minhas dúvidas, porque o crente que passa pelo vale é aí que ele grita mesmo e busca, porque ele sabe que quanto mais ele adora, mais o Senhor abençoa. Ou está acontecendo a segunda coisa: a lâmpada dele está se apagando. Quando você vê um crente desse aí, só porque entra aqui dentro com um terninho comprado ali no Salveja, só quando ele entra aqui, só porque passou 350 quilos de laque na cabeça, tá? Que não pode nem mexer, e ele não abre a boca para respirar. Não é que ele é equilibrado, não é que ela é uma pessoa conformada, não é que ela é uma pessoa que tem um equilíbrio santo, que é uma pessoa que amadureceu na fé. Conversa fiada. O negócio aí é que ela está se enferrujando, a lâmpada está se apagando, porque quando a lâmpada está acesa, o crente adora o Senhor de pé. Aí o crente começa a morrer. Ei, você, escuta aí, ô geladão, escuta aí. Escute: grito, pulo, esse salto, essas cambalhotas que os irmãos dão aqui, esses golpes de Kung Fu, isso não é coisa de mente nervosa, de esquizofrenia, não. Isso não é coisa de pessoas desequilibradas emocionalmente, não. Isso aqui é uma questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência espiritual. Otário é você que fica aí paralisado, porque nesta noite o meu Deus quer te ressuscitar. Deixa Ele te dar. Dá uma olhadinha pro irmão do lado e diz: ó, você se arrebentou hoje, irmão. Porque se você estiver morto de 4 dias,
ainda assim o Senhor vai te ressuscitar. Quem concorda comigo, jogue a mão para cima e tire o pé do chão. Olhe para cá. Quando Deus te der a oportunidade de ir ao Brasil, observe bem para não cair no mesmo erro e não voltar às mesmices do passado. Eu prego todos os dias no Brasil, e eu prego em cada igreja gigantesca, e cada igreja linda, cada igreja formidável, cada igreja estabelecida, cheia de estrutura, mas é muito parecido com a folha de uma árvore em outono. Tem estrutura, mas não tem vida nenhuma. Muitas igrejas que eu conheço por aí são como o cano de uma espingarda. São retos, mas são vazios e ocos. Alguns são como a lua. Até brilho tem, mas não tem calor nenhum. São pessoas que vivem, ou melhor, pensam que vivem, mas não vivem. Eu preguei numa igreja há pouco tempo, e quando eu estava entrando nela, eu olhei a suntuosidade dela. Cabia 8.000 pessoas sentadas na igreja. Quando eu olhei para a arquitetura, para tudo aquilo, eu disse: Deus, que coisa linda. O Espírito Santo disse para mim: não se iluda, não passa de um mausoléu. Sabe o que é um mausoléu? Mausoléu, quando você entrar na Europa, ou mesmo no Brasil, você vai ver naqueles cemitérios a ala dos ricos enterrados. Você já viu a sepultura de um rico? Tem no Brasil, tem sepulturas de famílias milionárias, que existem aqueles mausoléus, aquelas casas em construção grega, imensas, de mármore, coisas bonitas, com letras garrafais estampadas do lado de fora. São belas. Eu peguei uma revista quando eu estava indo para pregar em Portugal uma vez, e na revista disse que alguns cemitérios do Brasil são tidos na Europa como uma coletânea de obras de arte, por causa dos mausoléus que haviam ali. Coisas belas, coisas bonitas, arquitetura feita por verdadeiros artistas. Só que não passa de mausoléu. Por quê? Porque por fora é bonito, mas por dentro só tem féretros, só tem defuntos, zumbis. E aí você entra numa igreja como essa, o povo está todo mundo vivo, você reclama ainda. Você não sabe o que está perdendo. Se você soubesse o que é que nós temos, que é a vida de Deus, você não ficaria parado parecendo uma estátua de museu, não. Você saltaria e dançaria. Nossa, estava pregando uma vez lá em Minas Gerais. Minas do meu Deus. E eu sou um grande contador de história. Todo bom pregador é um bom contador de história. E eu passei por uma cidade lá, e o irmão disse: pastor Marco, aqui nessa cidade aconteceu uma revolução. Falei: por quê? Por causa da igreja. O pastor estava passando uma situação difícil, porque as pessoas têm que entender que a igreja e a vida cristã é como as 4 fases da estação do ano. Pode sentar, senão vocês me assustam. Senta. Não, acho que vocês querem que eu pare de pregar logo para ir embora. A vida da igreja e a vida cristã é como as 4 estações do ano. Nós temos o dia do calor, o verão, temos o dia da primavera, os frutos estão aí latentes, mas nós temos o dia do outono, e temos que dar brecha para o inverno. É uma vida, é um ciclo. E lá na igreja desse pastor estava acontecendo isso. Ele estava passando pelo inverno, e passar pelo inverno não é para qualquer um. Diga para o irmão do seu lado: vocês que conhecem melhor o inverno do que eu, digo: o inverno não é fácil. O dia fica feio, você passa pelas árvores, as árvores parecem que saíram de dentro de um filme de Stephen King, um filme de terror, por causa do inverno. Então no inverno tem que ter estrutura, tem que viver daquilo que você plantou há tempos. E aí o pastor está passando por um desses dias, e quando a igreja entra nesse estado, irmão, a culpa vai tudo para cima do pastor. Aí os crentes, aqueles crentes, não são todos, só aqueles que têm a língua do tamanho da minha gravata, assim. Aqui não tem, só tem na minha cidade. Aí eles se reúnem e começam a dizer: a igreja, ó, tá para baixo, pastor não tem autoridade, pastor não tem isso. Alguns chegaram a pachorra de dizer: a igreja morreu, acabou tudo, terminou a esperança, não há mais nada que fazer, ninguém troca o pastor, ele não sai daqui, a igreja está morta. E a notícia esparramou até que chegou no ouvido do pastor. E eu acho que deve ser muito dolorido para ouvir chegar no ouvido do pastor uma história dessa: olha, sua igreja morreu. O pastor foi à noite para o culto angustiado, dobrou o joelho e disse: Deus, me tira daqui, prepara uma outra igreja, eu acho que o meu tempo aqui findou, terminou.
O Espírito Santo disse: ele não terminou e não findou. Senhor, mas o povo está dizendo que a igreja está morta. E o Espírito Santo disse: eu construí essa história para lhe dar uma grande vitória, uma experiência que você nunca vai esquecer. E o Espírito Santo contou para ele um segredo. E à noite, quando o pastor estava pregando, quando terminava o culto, ele dizia: irmãos, terça-feira é culto de ensino, ninguém falte, que é uma notícia correndo na cidade aqui, que a igreja está morta, que a igreja morreu. Defunto que está morto tem que ser velado e enterrado. Então terça-feira é o culto de velório da igreja, não falte ninguém. Aí aqueles que tinham a língua maior ainda, está falando que o pastor está pirado da cabeça. No outro dia, a notícia esparramou na cidade. Na terça-feira encheu a igreja. Aqui eu não sei, mas no Brasil duas coisas enchem a igreja: ou quando tem um pregador, um cantor de fora, ou quando o pastor avisa: terça-feira temos uma coisa séria para tratar. Aí os crentes vêm tudo, a igreja enche de curioso, irmão, daqueles crentes atribulados, né? Mas bem, aí o pastor está lá. Quando os irmãos começaram a chegar na igreja, o pastor já havia arquitetado um plano que Deus tinha dado a ele. Ele colocou bem na frente do púlpito um caixão fechado, colocou uma cerquinha em volta do caixão. E quando o povo ia entrando na igreja, via aquele caixão, tomava aquele susto, sentava no banco, joelho batendo no outro, dizendo: o pastor endoidou. A igreja lotou, apinhou de jeito naquele dia. Ele começou o seu sermão e cantou os hinos da harpa, pegou aqueles hinos de despedida de defunto, não sei se ainda lembra, o hino 2 da harpa. Pediu para o coral cantar e falou para o coral cantar aquele: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Pediu para a mocidade cantar aquele hino antigo do Voz da Verdade: lá verei meu Pai. Vocês lembram disso ainda? Eita, tem gente aqui que é velhinha. Irmão, o que a pintura da América não faz, hein? Glória a Deus. Mas bem, quando estava todo mundo lá já cantando, o pastor pegou aquela mensagem de despedida de defunto. Quando ele falou: aqui dentro jaz aquela que por muito foi amada, que fez isso, fez aquilo. Ele deu um sinal que os crentes começaram a gritar e chorar de verdade. Tadinha da igreja. O crente se emociona à toa, né, irmão? Aí quando o pastor terminou a mensagem, disse: pois bem, já que terminamos, temos que fazer o enterro da igreja amanhã, você venha se despedir do defunto. Pediu para os diáconos abrir a tampa. Aí foi uma briga dentro da igreja, né? Os curiosos, um atropelando o outro. Ele mandou fazer uma fila e ficavam à distância do caixão. Aí a primeira irmãzinha, aquela, sabe aquela assembleiana mesmo, aquela da língua lá embaixo, conta no Brasil que duas irmãs se encontraram, uma de mini saia e a outra com a saia lá no pé. A de mini saia olhou para a outra e disse: a paz do Senhor, irmã. A de saia grande olhou para a de mini saia e olhou: paz do Senhor. A irmã de saia grande olhou para ela: pelo tamanho da sua saia eu vejo que a irmã é da igreja batista, né? Aí a de mini saia olhou para a irmã: e pelo tamanho da língua eu vejo que a irmã é da Assembleia de Deus. Ô glória, cadê o teclado que está me abandonando? Vai lá. Ô Jesus, agora ninguém compra mais meu material. Verdade tem que ser dita, amém? Só vista a carapuça se ela serviu. Pois bem, quando veio aquela bendita irmã, ela olhou dentro do caixão para se despedir do defunto. Ela olhou e gritou: misericórdia, Senhor! E saiu correndo e se jogou debaixo do primeiro banco que ela viu para orar. Aí aquilo atribulou a igreja inteira. Aí todo mundo queria olhar. O povo olhava, gritava misericórdia e voltava para o banco. Daí a pouco terminou o culto com todo mundo de joelho, orando, falando em língua estranha. Eu sei que isso é curioso igual a mim, né? Pastor, o que tinha dentro daquele caixão? Tinha um espelho lá dentro. A pessoa chegava, olhava lá dentro, ela via ela morta. Ela dizia: eu não, Jesus. Com isso aqui eu descubro uma coisa: a igreja não pode morrer, porque Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que eu descubro uma outra coisa: igreja não morre, mas o que tem de crente morto. Sente o cheiro do irmão do seu lado, irmão. Vê se ele já não está catingando há 4 dias. Fala para ele: irmão, esboça a vida, reage, grita, salta, pula, planta a bananeira, adora a Deus. Quem tem a lâmpada acesa, tira o pé do chão para adorar. Eita Deus! Irmão, nem que seja para não passar vergonha, meu filho, chacoalha o esqueleto, grita, adora, porque senão amanhã vai ter um monte de gente na sua casa para participar de um velório. Nesta noite ninguém morre, nesta noite é noite de vida.
Glória a Deus. O povo se acovardou. Houve morticínio na terra e a pior parte, a arca de Deus fora levada embora. Todo mundo sabe aqui que aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo. Quando a lâmpada de Deus se apaga, Deus é arrastado para fora por causa da incredulidade dos homens. Deus não pactua com trevas. Deus não pactua com vida torta. Deus não pactua com vida dupla. Me perdoe se você não veio a essa festa para ouvir essas coisas. Você pode se esconder bem do seu pastor, pode se esconder muito bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, mas não dá para se esconder de Deus. Não dá para se esconder de Deus que te acompanha nas ruas, que te acompanha no trabalho, na escola. A lâmpada tem que estar acesa. E se não há quem possa acender a sua lâmpada, o próprio Deus descerá aqui nesta noite para reacendê-la. É tempo de avivamento na terra. Quantos querem que a sua lâmpada brilhe nessa noite? Não, fale um pouquinho mais forte. Quantos querem que a sua lâmpada brilhe? E brilhe intensamente. Fica de pé comigo nesta hora. Não foste feito para habitar em trevas. Não foste feito para viver uma vida atribulada. Não foste feito para viver com essa consciência culposa que te aprisiona e te atormenta. Tem pessoas, amados, ainda hoje em pleno século 21, tem pessoas que não gostam desse mover do Espírito, porque morrem de medo de ser exposto ao seu erro. Deixa eu lhe dizer, se você foi homem, se foi mulher, suficiente para errar, seja homem, mulher, suficiente para reconhecer o seu erro. O Deus que está lá em cima não veio aqui hoje para te julgar. Jesus não é juiz, ainda não, ainda ele é advogado. Fale com o seu advogado, ele vai conseguir para você uma cláusula para te tirar desta mortandade. A vida vai voltar a brilhar. Amém? Fecha os olhos. Antes da irmã Daniela cantar, eu queria que aquela irmã cantasse aquele da Valquíria de novo, aquele mesmo, que tem muito a ver com essa mensagem que eu preguei. Fecha os olhos. Eu quero aqui na frente, olha. Pense duas vezes antes de vir. Mas se vier, venha com muita fé. Eu quero aqui na frente aquele crente, aquele irmão, aquela irmã que tem coragem de assumir, dizer: não, a minha lâmpada está se apagando mesmo, eu quero que ela volte a brilhar. E eu não devo nada para ninguém, por isso eu vou buscar o meu milagre. Quero saber se você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, perto de nós. Você, profeta que se calou, você, visionário que perdeu a graça, é uma noite de renovação. O Senhor vai renovar as suas forças, como renova a força da águia. Mas tem um preço a pagar. O reconhecimento da sua situação. Venha, chegue bem próximo aqui. Meu Deus do céu. Eu tive uma visão aqui agora. Você crê em visão? Eu vi sepulturas trincando, rachando e mortos vindo à vida. O Senhor vai ressuscitar você de novo, amado. As promessas de Deus não terminaram. Feche seus olhos. Santos obreiros do Senhor, vamos orar para o Senhor reacender a nossa lâmpada com mais força, com mais fé, com mais virtude. Feche seus olhos. Pegue na mão da pessoa do seu lado. Solta o playback da minha irmã. Solta o playback. Rodrigo, não sai daí. Feche seus olhos, ouça a mensagem. Não tira o meu som, não tira. Deixa o meu som aqui. Deixa ele aqui. Ouça a mensagem deste hino. Quando os crentes glorificam o nome do grande Deus, Ele do céu manda glória e confunde os fariseus. A lâmpada vai ser acesa. O crente acomodado se prepare para receber azeite. Recebe nova unção. Olha lá. Pedra dura vira barro e cai nas mãos do oleiro e começa a construção. É glória que sobe, é glória que desce, é glória que vaza. Está ligado, na glória recebe unção.
sobe e dança. dançou, louvando a Deus o Senhor. Como Miriam dançou, louvando a Deus o Senhor. Como Miriam dançou, louvando a Deus o Senhor. Eita Deus! Rabaxandarabasuribiadarabá. Se falei alguma coisa em que magoou você, só falei o necessário, o que Deus mandou dizer. Não fique bravo comigo, não sou juiz e sou réu. Te peço de coração, quando a trombeta tocar, quero te ver lá no céu. É glória que sobe, é glória que desce, é glória que vai pra congregação. Quem está ligado na glória recebe unção. Quem estiver acomodado começa a pular. Depois de estar transformado, começa a dançar. Como Miriam dançou, louvando a Deus o Senhor. Como Miriam dançou, louvando a Deus o Senhor. Meu Deus. Pegue no braço do seu irmão, pegue no braço dele. Pegue no braço dele. Prepara o CD da Dani aí. Aquele no Rolling. Buscamos santidade nessa noite para que a nossa lâmpada fique acesa. Pegue no ombro do braço do seu irmão. Se ele não quiser pegar por bem, irmão, pisa no pé dele e agarra assim mesmo. Feche seus olhos. Faça uma oração comigo. Quando terminarmos de orar, Daniela vai cantar. E eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui dentro. Está vindo uma onda da glória de Deus sobre a igreja do Framingham. Deus se alegrou com a atitude da igreja nesta mensagem. Ore comigo e diga assim: Deus, em nome de Jesus, purifica a minha lâmpada. Tira tudo que não presta. Arranca o que impede que a minha lâmpada brilhe mais intensamente. Transforma a minha vida e faz de mim um guerreiro. Alguém que responsabilize o inferno pelo mal e o céu pela glória e o avivamento. Agora que estou limpo, Pai, e a minha lâmpada brilha, derrama sobre mim uma cachoeira de azeite, mas derrama agora, já!
vocês aplaudam Jesus bem forte. Meu Deus. Olha aqui para mim. Eu quero que abra um espaço aqui entre as irmãs. Abra um espaço aqui e abra um espaço entre os homens. Faça um círculo. Pegue na mão da pessoa do seu lado para ficar um círculo vazio. Isso. Abra bem grande. Isso. Meu Deus. Eu estou sentindo cheiro de fogo aqui. Escute. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. E quer sair daqui hoje falando em línguas, entra no meio desta roda aí. As mulheres venham aqui para o meio. As que não falam em línguas. Os homens que não falam em línguas, entram aqui no meio. Isso, venha. Se você não fala em línguas, vem aqui à frente. Chega aqui na frente. Cadê os homens que não falam em línguas e querem ser batizados com o Espírito Santo hoje? Venha para cá. Se você é templo do Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo de forma completa. Tem que aceitar o pacote completo. Não é verdade? Só esses homens não falam em línguas aqui? Quantas pessoas não falam em línguas? Levante as mãos para eu ver. Levante bem alto. Dá o bebê para alguém segurar, meu amado. Vem aqui para o meio. Esses que não falam em línguas, tragam eles para cá. Traga aqui para o meio. Isso. Isso. Abra os olhos agora. Abaixa as mãos. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Abram os olhos e prestem atenção aqui. Não feche os olhos agora. Não ore, não grite, não chore. Segure. Ouça. A Bíblia diz: todos foram cheios do... Quantos de vocês que não falam em línguas já estão cheios do Espírito Santo? A consciência do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, está em você ser salvo. Se você tem o nome escrito no livro da vida do céu, o Espírito Santo habita dentro de você. Portanto, você está cheio do Espírito Santo. Amém? Então vou perguntar de novo: quem não fala em línguas e já está cheio do Espírito Santo, levante a mão. Com convicção, isso. Abaixa a mão e olha. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Aqui habita um segredo. Só quem não fala em línguas faz assim comigo, com o dedo. O que eu fizer aqui falar, você faça e fale aí. Abra os olhos para ver. Diga comigo: o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito, fala comigo, me revela coisas aqui. Diga: aqui na minha mente. Diga: ele fala comigo aqui, ele me revela coisas aqui, e ele vai me conceder as línguas aqui. Quando ele me der as línguas aqui, eu vou falar as línguas aqui. Olha, abre os olhos, não falei para abrir. Eu vou falar as línguas aqui. Digo: vou falar aqui aquilo que ele me der aqui, e o que ele me der aqui eu vou falar aqui, e ninguém tem nada a ver com isso. Abra os olhos, olhe para cá, segura. Agora não é hora de cair na unção. Agora, Jesus já começou. Olhe para cá. Vai acontecer o seguinte: o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não vai pegar a sua língua e mexer ela sozinha. Isso só acontece em terreiro de macumba. Porque lá no terreiro de macumba, o espírito do diabo domina a mente. O Espírito Santo não domina a mente. Ele trabalha em pacto com o homem. Ele dá o livre-arbítrio ao homem. Portanto, olhe para cá. Ele dá as línguas aqui, e você fala as línguas aqui. Sua língua não vai mexer sozinha. Você vai começar a falar aquilo que ele te der na mente. E quando ele te der, abra a boca para falar e não tenha medo. Ok? Escute, só para você ter uma ideia. Quantos crentes aqui já estiveram para falar em línguas alguma vez, só que na hora de falar tinha medo, achava que era da carne, achava que era o diabo? Levante a mão para esse povo ver. Olha a multidão, todo mundo é assim. Abaixa todo mundo a mão. Só aqueles que não falam em línguas ainda, já estiveram um dia para falar em línguas, sonharam com as línguas, até sabe que língua que é, mas na hora de falar segurou de medo. Levante a mão para eu ver. Levante a mão, fique com a mão bem alta e olhe para mim.
Fique com a mão levantada, você está de castigo. Aquela língua era sua. Não, minto, aquela língua é sua. Aquela língua é sua. E o diabo não tem poder de levar ela embora. Quer vencer o diabo nessa noite? Comece a orar em línguas agora. Abre a boca e fala. Agora escute aqui. Os que não falam em línguas, levante a mão para cima. Fique com a mão levantada até alguém ir aí do seu lado orar. Sabe o que eu queria, pastor, se o senhor autorizasse? Que as líderes do ciclo de oração tivessem o privilégio de orar com aquelas que não são batizadas ainda. As que podem descer ali. E aqui, cadê os obreiros, os pastores, orando com esses homens aqui? Vamos lá, vamos desenferrujar o nosso ministério. Isso. Quando alguém tocar em você, você abaixa a mão. Quando a pessoa começar a falar em línguas, você diz: aqui foi um batizado. Cadê as mulheres? Desçam lá, só fica aqui as cantoras. Cadê as mulheres aí que falam em línguas? Venham ajudar. Onde tiver uma mão levantada, coloque a mão aqui. Os homens, onde tiver uma mão levantada, coloque a mão no ombro deles. Vai lá, coloque a mão no ombro deles. Se tiver alguém orando com você, já abaixa a mão para a gente saber. Quando Jesus batizar com o Espírito Santo, você diz: aqui foi um. Se quiser trazer aqui para cima, a gente coloca aqui no altar. Vocês que ficaram aí atrás, peguem nas mãos uns dos outros. Daniela, a irmã que vai cantar, já estão preparadas aí. Como profeta de Deus dessa noite, eu profetizo a unção do batismo com o Espírito Santo agora. Fale em outras línguas. Já! Canta. Meu Deus, está falando em línguas. Traz ela aqui para cima. Ajude ali. Jesus, qual vai ser o primeiro homem que vai falar em línguas, meu Pai? Fale em línguas agora! Fale em línguas. Recachuda canaraba. Vai recebendo, vai falando em línguas. Vai sendo renovado também nessa noite. Jesus já batizou, olha o que ele está fazendo aqui. Jesus já batizou aqui nessa noite. Do grande amor de Jeová. Vai recebendo. Uma tribulação, vai sendo renovada nessa noite. A fome, o perigo, a espada. Receba. Nada vai mudar. Pois eu tenho Deus que é poderoso. A minha vida está em suas mãos. Ele me prometeu, se eu passasse pelo fogo, comigo ele passaria. Se eu entrasse em batalha, comigo ele lutaria. O que mais eu posso temer? Não me dá o teu poder. E em nome de Jesus, vencedor sempre serei. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus, 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 não adianta atravessar no meu caminho, pois eu não estou sozinho. Comigo vai o El Shaddai, varão de guerra, Deus poderoso, nunca perde uma batalha em seu nome. Eu sou mais que vencedor. Vencedor sempre serei. Vencedor sempre serei. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Não adianta atravessar no meu caminho, pois eu não estou sozinho. Comigo vai o El Shaddai, varão de guerra, Deus poderoso, nunca perde uma batalha em seu nome. Eu sou mais que vencedor.
vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Meu Deus, mais um hino. Jesus derrama fogo sobre as mulheres, derrama fogo sobre os homens. Abre a boca para falar em línguas agora. Agora! Queima, Jesus, queima. Canta, canta, não deixa parar aí, sonoplasta. Não deixa parar, solta o playback. Recamancho de candarabachara mahalabás. Recanagassuri, traz essa irmã aqui para mim, ó. Traz ela aqui para mim. Traz ela aqui para mim. Shadaragassuri. Canta, canta, canta. Solta o playback aí, meu Jesus de Nazaré. Recompensa número 7. Aleluia. Solta o playback aí, sonoplasta. Oh, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Batiza, Senhor. Batiza, batiza. Batiza, Jesus, batiza. Travou tudo lá. Toca ao vivo aí então, irmão. Não, repete o mesmo. Meu Deus do céu. Solta o 13. Fale em línguas em nome do Senhor Jesus. Fale em outras línguas em nome do Senhor Jesus. Ore na língua dos anjos em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Toca ao vivo aí. O conjunto não toca. Toca aí. Toca, então toca aí. Toca aí, Rodrigo. Acende a fogueira de novo. Quem poderá nos separar? Fale em outras O línguas. grande amor de Jeová. Angústia ou a tribulação, a perseguição, a fome ou perigo ou a espada. Nada vai mudar a minha fé, pois eu creio no Deus que é poderoso. A minha vida está em suas mãos. Ele me prometeu, se eu passasse pelo fogo, comigo ele passaria. Se eu entrasse em batalha, comigo ele lutaria. O que mais eu posso temer? Grande é o seu poder. E em nome de Jesus, vencedor sempre serei. Tá falando em línguas estranhas aqui, mais uma vez. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Anda atravessando o meu caminho, pois eu não estou sozinho. Comigo vai o El Shaddai, varão de guerra, Deus poderoso, nunca perde uma batalha. E em seu nome eu sou mais que vencedor. Levanta as mãos. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Não adianta atravessar no meu caminho, pois eu não estou sozinho.
Pai, o El Shaddai, varão de guerra, Deus poderoso, nunca perde uma batalha. Em seu nome, eu sou mais que vencedor. Tá falando línguas. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Vencedor sempre serei.